Começamos agora mais uma edição do Entre Ciclos e hoje vamos receber uma mulher sensacional. Ela é forte, ela é corajosa, ela é esposa, ela é mãe e empreendedora. E ela vai falar sobre superação, sobre coragem e sobre fé. Elisângela, vocês conhecem como a Eli do Peça Rara. Muito obrigada, Eli, por estar aqui com a gente, participando desse podcast e espero que esteja preparada para abrir seu coração. Coração tá aberto o tempo todo. Forte eu sou, né? Pela voz já sentiu. É verdade, Mas eu que gente. agradeço o convite. É aquela mulher forte sem ser braba, sabe? Essa voz dela aí é imponente, todo mundo conhece. Eu acho engraçado. Teve uma vez que eu tava no terceiro andar da loja e todo mundo sabe quando tu chega, né? Ela já chega chegando com essa alegria e com esse alto astral. Mas, gente, o que é muito legal e o que eu pedi pra ele hoje é justamente abrir o coração aqui com a gente pra falar sobre como tudo começou. Quem era a Elisângela antes de Peça Rara? E eu vou dar um brief aqui bem rápido. Essa mulher, gente, ela se viu em algum momento lá atrás com um filho pequeno, morando em São Luís. Ela tinha uma carreira muito consolidada e sabe aquela hora assim que a vida desanda? Foi demitida, filho pequeno, resolveu sair de lá e chegou aqui, sabe, sem lenço, sem documento e sem GPS. Ela me falou que tinha um nervoso de se perder nessas ruas, mas ela teve essa coragem e veio parar aqui em Belém do Pará. E eu quero que tu conte pra gente essa história. Quem era essa Eli? Então, a Elisângela casou muito cedo, né? Via no regime o pai muito filha única, mulher. E aí acabei, o primeiro namorado, já namorei, noivei e casei. Depois que eu casei, eu me vi sem as condições que meu pai tinha, que eram bem melhor do que a do atual casamento que eu havia, né, adquirido. Vi a necessidade de trabalhar. Consegui numa casa lotérica, que um amigo me convidou sem carteira assinada. Trabalhei meio expediente, meio salário mínimo. Tava maravilhoso para mim. Nunca tinha trabalhado. Um mês lá, chega um rapaz na fila e diga para mim: gostei de você. Você não quer trabalhar na cervejaria Brahma que vai abrir agora? Eu tô selecionando. Quer fazer um teste comigo? Eu digo: eu quero. Fui, fiz o teste, fiquei e passei 13 meses na cervejaria Brahma, assim que ela abriu em São Luís. Era um ambiente que a gente recebia muita gente de fora, estava muito nova a fábrica lá. E aí, com 3 meses lá, e eu estava super feliz, carteira assinada e um salário mínimo, chega a Votorantim para visitar, né? E o gerente foi logo de cara comigo, gostou da minha desenvoltura, do meu estilo. Uma semana depois da visita, ele mandou que me ligassem para fazer um teste. E aí eu fui, fiquei, e aí foi a minha guinada profissional, né? Dali já foi um sucesso para mim, né? Foi um salto muito grande que eu dei de meio salário e aí o céu virou o limite para mim. Tanto que anos depois, né, eu fui demitida da empresa porque eu estava ganhando muito mais do que ele como gerente da filial. E Tu aí eu já trabalhavas com venda não, nessa época? minha primeira vez trabalhando com venda. Eu sempre fui vendedora a minha vida inteira, né? Eu comecei nesse meio da venda, né? Aham, Na verdade, a gente sempre se vende, né? Eu vendia a casa lotérica como uma boa casa lotérica e um bom aham. atendimento. Depois eu fui para lá, eu vendia a cervejaria como a melhor cervejaria que tinha. E depois eu vendia, né, o produto que eu vendia na parte da Votorantim como o melhor produto que Agora, gente. Eli, abre logo aqui um parêntese pra gente. Tu era muito nova, tu estava começando a vida e tu sempre soubeste se vender muito bem, porque como é que essas pessoas te enxergavam? Pois Então é. conta um pouquinho esse segredo da comunicação magnética. Apesar de ser muito novinha, magrinha, esmirrada, que eu só virei mulher depois do primeiro filho, né? Peguei corpo e tudo. Eu sempre fui muito ambiciosa, eu sempre sonhei, eu sempre quis. Eu olhava as pessoas com coisas boas, eu olhava as pessoas de carro e eu digo: nossa, eu vou conseguir, eu vou chegar ali. Então eu sempre sonhei. Se você não sonha, você não chega em lugar nenhum. Tá? Eu sinto muito. Então eu cobro muito das pessoas próximas de mim que elas sonhem. Porque quem não tem sonho, estagna e fica onde está. Então eu sempre procurei me vender muito, sempre procurei. Eu sempre, essa voz delicada que eu tenho, né? Como você tá vendo. Voz Então, assim, marcante. então eu sempre procurei estar bem vestida, falar bem, pegar das pessoas um pouquinho do que elas tinham de bom, e aquilo tá trazendo para mim. Pura observação, ele, porque assim, dependendo, eu falo da nossa origem, do nosso meio, a gente não tem muito acesso e hoje é diferente. Hoje as pessoas têm tudo aqui na palma da mão, né? O YouTube, o TikTok mostra tudo pra gente, mas naquela época, sem ainda ter tanto acesso, como é que eram essas referências pra ti? Eu vou te falar algo assim bem engraçado que aconteceu comigo. Quando eu saí da Votorantim, né, eu saí com uma boa grana, porque eu ganhava muito e eu guardava muito. Aham. De tudo que eu ganhava, eu usava só um salário mínimo, que era o mínimo que eu podia Nossa, viver. que Então, por maturidade. 4, 5 anos, eu guardei todo esse dinheiro. Quando eu fui demitida,
eu fui logo atrás de um colega que era representante comercial de medicamentos. E ele me inseriu, primeiramente, numa distribuidora, porque eu não tinha ainda curso superior e tudo. E aí eu comecei nessa distribuidora, ganhando muito pouco. Pra você ter uma noção, meu carro, né? Eu comprei, eu tinha a grana na época pela Votorantim, então meu carro na época, eu lembro bem, foi um Palio, foi o 10º Palio faturado em São Luís do Maranhão, quando lançou o Palio. E eu paguei na época 17 mil, dei 10 e financiei 7. Então a prestação do Palio naquela época era em torno de R$ 600. Ele me conseguiu para trabalhar na distribuidora para ganhar R$ 500. Nossa, não pagava a 500, parcela do nem carro. a parcela do carro. Mas eu sabia que era um laboratório pequeno, mas eu queria me inserir naquele meio. Eu foquei com aquilo que eu queria para mim. Eu achava muito bacana, ele viajava muito, era um relacionamento só com médicos e tudo. E eu vi que eu queria aquilo para mim. Aí eu fui numa loja, eu não precisava me arrumar muito bem, eu trabalhava fardada na Trevo. E aí da Votorantim, né? E aí o que acontece? Eu fui numa loja cara, comprei vários blazers. Olha que nem o clima daqui, nem o clima do Nordeste pede blazer, mas eu comprei. Tava num carro, uma máquina na época, era o 10º carro faturado, tá muito novo, o Palio. E eu comprei ele completaço, 4 portas e tudo, né? Com o dinheiro que eu ganhava. A moral já lá em cima, A moral né? já lá em Já tava cima, né? grandona. Já era um nível do carro, já era melhor do que os carros dos representantes que a empresa dava, né? Eram carros bons, mas o meu tava um nível acima. Comprei roupas maravilhosas e fui trabalhar. Salto alto, maquiada, porque para mim, representante se vestia bem. Gente, cheguei na distribuidora e disse, o que eu tenho que fazer? Não, lê isso aqui e fala para os médicos. Eu digo, como assim? Como é que eu vou falar para um médico lendo um papel? Ou seja, um negócio muito arcaico ainda, muito sem nenhum tipo Não teve um treinamento adequado para te Nenhum, inserir ali no só lê mercado. isso aí e fala pro médico. Assim, eles me soltaram. Então eu tinha carro, eu tinha pose, eu tinha postura, E uma comunicação, meu amor, que é tua, Nata, já já nasceu comunicava assim? chegando, mas eu não tinha o conhecimento do que eu ia fazer. Então aquilo foi meio que impactante para quem olhava, quem é ela que chega nesse carrão, nesse salto, com essa mala, né, com esse, nossa, que multinacional é essa? Quando eu ia falar, eles viam que eu não tinha nenhum tipo de conhecimento do que estava falando. Já vi o laboratório, que é um laboratório, a gente dizia de 5ª categoria, Aham. né? E aí o que acontece? Como eu não tinha treinamento, eu procurei ler o material pouco que eu tinha da distribuidora, eles tinham vários laboratórios, então eles não estavam nem aí. O que tu fizesse ali, conseguisse vender 2, 3 caixinhas para eles, estava bom. Mas para mim, não. Aí eu começava a ver a caixa entrando no consultório, falando bem, se posicionando, usando as técnicas de venda dos laboratórios multinacionais, que são que eles investem muito nisso, e eu comecei a anotar o que a caixa falava de mais legal. Poxa, a caixa falou isso, é legal. maravilha. Nossa, ela entrou, ela finalizou com isso. Nossa, né? Aí eu comecei a usar esse tipo de entonação, esse tipo de posicionamento na frente do médico, sem nenhum conhecimento, porque eu não tinha como entrar mais a fundo na medicação, porque eu não tinha material. Mas quem começou a me olhar, os gerentes que me olhavam, que estavam com os funcionários, já gostavam da postura. E pensaram, eles me disseram, né? Nossa, essa moça bem treinada, bem trabalhada, Funciona, né? ela vai levar Rende. jeito. Então, eu consegui mostrar para as pessoas, para os colegas e para os gerentes que estavam ali, e eu fazia questão de entrar quando o gerente estava, de me mostrar para ele, que eu precisava ser vista. Então, eles percebiam que eu tinha tudo que eles precisavam, só não tinha o conhecimento porque não tinha sido treinada. Agora, Elisângela, isso que tu tá dando pra gente é uma aula. Pegue a dica aí, isso é uma aula. Porque ainda hoje, ainda com todas as informações que tem e possibilidade de acesso, tem aquela questão da limitação do, mas eu não sei, ninguém me ensinou. Uhum. E outra coisa, falando de comunicação, vocês sabiam que 7% apenas da comunicação é o conteúdo que tu fala? 55% é a linguagem não verbal, é a tua presença. Isso. Então, quando tu chega, a pessoa já traçou ali a tua imagem, já sabe se confia, se não confia, se quer se aproximar, se não quer, se vai querer evoluir para fazer negócio ou não. E o resto é ritmo, entonação vocal e como você realmente aborda ali, conduz a comunicação. Então, isso é a prova viva de que é verdade. Justamente. 7% é conteúdo. Então, mesmo sem ter ali o conteúdo, mas ainda assim pegou ali uma dica ou outra e fez o negócio acontecer. Justamente, E aí, perfeito. tu ficaste quanto tempo nessa empresa? Aí, resumindo, eu fiquei 1 ano nessa empresa, 1 ano, assim, acho que uns 8, 9 meses para 1 ano. E aí, quando eles me enxergaram, me deram uma oportunidade, me convidaram para entrar no laboratório como estagiário. Eu digo, bem, eu vou aceitar, para mim já tá bom demais. De onde eu tô vindo, para onde eu tô indo, uma multinacional, estagiária para mim tá ótimo. E aí já melhorou o salário, já melhorou os benefícios, mas ainda era uma estagiária. Ainda tinha um plano de carreira, né? Pela Justamente. frente. Aí agora, com o treinamento que eu recebi, eu posso, de fato,
trabalhar melhor ainda. Então, já fui para São Paulo, já recebi vários hotéis maravilhosos, que eles sempre colocam a gente, né? Vários, reunião no Brasil, reunião fora do Brasil. Então, vários presentes que encanta, davam pra né? gente. Muito, Se é encanta. encantador. Treinamento que eles dão, eles gastam muito com isso, né? E ao contrário, e em contrapartida, você tem que estudar muito. Então, eu estudei muito para poder falar bem com os médicos. Então, agora já era comigo, eu tinha tudo que eu precisava mesmo como estagiária para me vender mais ainda. E aí, o que acontece? Quando eu comecei a trabalhar, a mostrar tudo que eu estava aprendendo, usar as coisas que já eram minhas, que eu já tinha, eu comecei a dar resultados e ser percebida por muito mais gente. E aí, fez mais um ano de estágio, e eu pegando cada vez mais conhecimento. Outros laboratórios multinacionais já estavam querendo, me Por ali, sondando. né? E aí chegou um belo dia, chega um gerente daqui, de Belém, que foi trabalhar lá, que ele morava aqui em Belém. E ele estava com uma vaga em Belém, muito concorrida. Belém estava concorrendo essa vaga, era uma única vaga e muitos candidatos bons. E ele chegou lá para trabalhar. Ele gostou do trabalho que ele teve comigo. E o colega, num deslizezinho meu, uma saída, falou: Olha, se você quer essa moça, é hora de você fazer alguma coisa agora, porque concorrente está querendo pegá-la. Ela está com o resultado excelente na linha de anti-inflamatório, ganhando, passando deles. Eles são referência e ela que está melhor posicionada no ranking. Você já viu aí. Então, se for hora de pegar essa moça, eu acho bom efetivar ela agora. Só que não tinha vaga em São Luís. E um dia antes, nesse meio tempo, muita coisa aconteceu. Eu me separei do meu primeiro marido. Tava com o meu filho pequeno, né, com 3 aninhos, uma vida de estágio, ganhando ainda pouco para a responsabilidade que eu tinha, né, separada com um filho pequeno, ainda cuidando da minha mãe que também estava separada na época do meu pai. E aí eu disse, meu Deus, eu queria tanto mudar a minha vida. Eu pedi um dia para Deus, gente, no dia seguinte esse senhor vai trabalhar, né, esse gerente da regional vai trabalhar lá comigo. E me faz um convite para mim, após trabalhar comigo e ver tudo que ele viu, que eu mostrei que eu sabia, ele disse: Eu tenho uma proposta para você. Eu tenho uma vaga em Belém, altamente disputada. Não tem mulher lá, são 10 homens trabalhando na minha empresa lá. Se você quiser, ela é Tu sua. já pensavas em vir para Belém ou não tinha Nunca, passado, não tinha plano, não tinha nunca, família nunca, aqui, nunca, tinha nunca. base, Olha, nada? Belém para mim era igual o Rio de Janeiro, né? Quando a gente não conhece a cidade, a gente tem, por exemplo, só mostra a Rocinha, Aham. o É o Morro do nosso Alemão, perigo. aquela coisa. Então, se você. Então, Belém, o que eu via de Belém? Eu não via isso. Mas quando mostrava Belém, só era aquelas palafitazinhas, você andando em cima do esgoto, aquela Tu coisa. nem conhecia Belém? Não conhecia Belém, 800, 900 quilômetros, não Veio sei. desbravar realmente. Aí eu Aceitou de disse, cara? hã? Aceitou de cara? Não. Eu não respondi, eu fiquei calada. Ele viu, eu disse, nossa, meu Deus, eu pedi pra mudar, mas não tão drasticamente assim, né? Muito nova ainda. Aí ele disse: Não me responde agora, nem trabalhe agora à tarde, vá pra casa, pense um pouquinho e tome café comigo amanhã e me dê a resposta. No dia seguinte, aí nesse mesmo dia eu não fui pra casa, eu fiquei na praia olhando o mar lá com o meu carro, sabe, vislumbrando já. Eu digo: Quer saber? Eu vou. É uma nova oportunidade pra mim. É a minha chance, eu ia ser efetivada. Já ia mudar mais ainda, uma série de. Estabilidade, Nossa, plano de carreira muito tava bom, mas melhor. tava bem limitado. Aí o Aham. negócio já ia dar uma folga muito grande. Eu tava separada, aquele ambiente ainda de separação recente. Filho pequeno, eu disse, eu vou. Tinha o apoio da tua mãe para cuidar do Da filho minha de mãe, qualquer eu disse, forma, né? mãe, fica com meu Importante. filho pra mim. Eu preciso ir pra Belém, eu vou Aham. ver como é, se eu me adapto lá. Eu vou arrumar tudo. E se tudo der certo, que fazer tudo dar certo, eu venho buscar você e meu filho. E ela disse, filha, vai que eu fico com ele pra ti. Tava estudando, 3 aninhos na Glória a escola, Deus, e eu querido. vim. Olha, cheguei aqui. Gente, se tinha GPS, não me disseram, porque eu não sei quantos anos tem GPS, que eu tô aqui há 25, 26 anos. O que somos nós, né? Sem a tecnologia hoje. Olha, eu tenho um amigo que eu amo, eu espero que ele ouça, ele veja esse podcast. Eu vou mandar, inclusive, para ele. Newton, muito obrigada. Newton pegou uma cartolina e desenhou O o trajeto. mapa para mim. A única referência que eu tinha em Belém era um museu. O museu era. Quando eu me perdia, eu digo,
eu eu pedi uma informação e dizia, me Chegando coloca no lá, caminho do museu. conseguia sair. Aí lá eu sabia pra onde. Às vezes eu tava num lugar que era do outro lado, só pra atravessar. Eu vinha, dava uma volta inteira pra poder chegar no museu e ir pra aquele lugar que eu tava. Aí eu via que eu tava do lado do local onde eu precisava ir. Então ele fez tudo isso pra mim. Meu GPS, meu Waze, era uma cartolina, sozinha, sem ninguém. Nossa. Sabe, eu ficava tão nervosa pra chegar no local, demorava muito até eu aprender. E tudo novo, não tinha amigos, não tinha família, começou a saudade, eu precisava trabalhar. Eu parava pra vomitar, porque me dava, abria a Nervoso porta ali, de né? Muita nervoso coisa acontecendo ao ainda. mesmo tempo. Foi muito difícil, quando era sexta-feira, incrível, eu comecei a pegar meu carro e ir embora pra São Luís. Eu levantava os vidros, botava um som alto, eu ia pra São Luís. Nossa. Quando era domingo, eu via embora, eu precisava ver meu filho. Gente, Sabe, que assim, era uma emoção. saudade e trabalhava a semana inteira. Eu rezava para pro finalzinho de semana passar rápido, porque eu queria ir Oito trabalhar, eu horas de queria ver gente. viagem? 12 12 horas. horas de Eu viagem. diminuía quando eu ia pelo ferry. Quando era Aham. por cima, eu ia para 8 quando eu ia pelo ferry. Sozinha. Pegava a estrada e... Sozinha, voava. Era só para passar um dia com a família e voltava. Que memórias tu tem dessa época? O que que isso te traz de lembrar disso? Nossa, o quanto a família ela é importante na vida da gente, o quanto você precisar de algo, eu precisava trabalhar, eu precisava dar uma condição de vida melhor para o meu filho, para minha mãe que precisava de mim nesse momento também. Então, o quanto eu era, sabe, eu não tinha medo da estrada, eu me mandava, nada vai acontecer comigo, eu preciso fazer isso, eu preciso ver meu filho, eu preciso ver minha mãe, eu preciso voltar de novo e encarar o meu trabalho. Até que eu comecei a me estabilizar, comecei a fazer amigos. E eu era tão triste que eu queria. Hoje a gente reza um pouquinho pro quem é CLT, pro domingo demorar mais o final de semana, né? Eu não, eu rezava pra passar logo, porque eu ficava o dia inteiro só em casa. Eu não tinha ninguém, eu não tinha amigos. Os amigos tinham sua família e tudo. E não, e todo mundo estar na casa deles. Então, assim, eu não queria sair pra comer sozinha, sabe? No restaurante, comer em restaurante. Aí eu ficava assim, o sábado e domingo em Agora, foi casa. um momento, falando em autoconhecimento, que tu conseguiu ficar a sós contigo mesmo, né? Essa fase também deve ter sido muito útil para tu te encontrar, para tu te perceber, entender o que faz sentido, o propósito Uhum. de tudo, não é Pois é, verdade? eu comecei a dar valor a. A gente começa a dar valor a algumas coisas. Primeiro, família, que eu te falei, o quanto é importante tu encontrar, chegar em casa, encontrar um filho, um marido, uma mãe, né? O quanto é importante as tuas raízes também, que nesse momento eu não tinha ninguém. O quanto é importante tu ter pessoas que se preocupem com você, porque depois que eu encontrei pessoas que se preocupavam comigo aqui, elas começaram a me dar um apoio, sabe, maior. Eu comecei a ter uma referência. Eu vou pra casa da Caixa, porque a mãe da Caixa tá super bem, eu já não tô mais tão sozinha. Então, assim, isso é importante, sabe? Eu acho que isso, nesse momento, eu comecei a dar valor, por exemplo, eu gostava de praia, mas eu não vivia na praia. Hoje eu sinto falta da praia porque a gente tem 3 horas para poder É usar uma prainha aqui. verdade. Eu sinto, poxa, eu sinto falta daquele mar, daquele barzinho que eu vou na beira. Eu tive que me acostumar com o rio, né? Com o Mosqueiro, que é mais próxima, que eu também amo, entendeu? Hoje eu sou paraense. Hoje Se considera paraense. Tu há quantos anos aqui? eu já tô há 26 anos Nossa, aqui. é paraense Me raiz. perguntaram ontem se eu moraria em São Luís. Eu disse que eu teria que reaprender a morar. Primeiro momento que você chega numa cidade é difícil, né? Tudo é muito difícil aprender a andar, entender a cultura daquela região. Hoje eu sou apaixonada. Só tem uma coisa que eu brigo muito. Por que você se mata com leão e papão, gente, pelo amor de Deus? Que loucura Olha, eu é sou essa? baiana, né? Então não vou falar mais nada. Não falarei nada, haverão Entendeu? Eu digo, sinais. gente, se mata, vamos torcer para o Flamengo, Corinthians, Vasco, Fluminense. Mas Mas essa é a é graça da lindo coisa, ver né? Essa é a como o graça. paraense, ele briga pela cultura dele, ele briga É pelo time, ele isso. briga é lindo ver E isso. hoje, E né, eu me sinto. abrindo também aqui um outro parêntese, a gente teve COP30 aqui, a gente tem uma outra estrutura, então que lindo ver toda essa evolução chegar. E isso também as pessoas precisaram acompanhar. Então hoje Uhum. falar em atendimento, falar de pessoas realmente, não é só sobre o calor humano que a gente sempre teve, mas sobre buscar se profissionalizar. Eu tenho sentido muito isso e a gente que tem negócios, né? A gente precisa que as pessoas tenham essa autorresponsabilidade. E a gente vai entrar já já num segundo capítulo da tua vida, mas o que eu quero entender, com quanto tempo tu conseguiste voltar para buscar teu filho e a tua mãe e de fato criar essa base aqui em Belém? Eu consegui com 6 meses. 6 meses eu consegui já, Rápido. seis E meses. era a tua meta, né? Era Tu porque sempre trabalha com metas, né? Tempo, eu precisava prazo. deles aqui para me fortalecer. Aham. Precisava muito deles aqui. É difícil trabalhar e ter
alguém que depende de você em outro local. Né? Até o gerente na época, ele disse, olha, para não te onerar tanto, tu pode trazer tua família. Eles ficam numa casa minha em Salinas de... Deus, é mais perto, né? Mas eu 3 não horas, sabia 12 onde era horas. Salinas, digamos, pelo menos mais próximo Vão morar na praia? eles Que estão. legal. Mas eu consegui me reestruturar de uma tal Aham. forma em que eu consegui trazê-los e a gente vivia feliz. Tá? Agora, o que é legal, isso, por exemplo, o teu gerente já chega, já conversa, já fala isso. Tu entende que tu tem uma luz diferente, né? É diferente, porque onde tu chega, tu dá o teu melhor, tu ilumina. Independentemente do que esteja acontecendo na sua vida pessoal, tu tens um compromisso com a causa que tu abraça. Então, eu já vi que isso é teu, É. né? Então, é por isso que as coisas vão acontecendo, mas é bom que tu continue percebendo que não é normal. Ah, deixa eu te oferecer uma casa na praia. Uma casa na praia em Salinas pro teu filho, Uhum. pra tua mãe. Então, essa bênção vem porque tu emana essa luz e a reciprocidade. Tu dá muito, tu faz muito pelas pessoas. E é por isso que eu falo, esse é um podcast que fala de inspiração. E inspiração é através de, não é só o resultado que ela tem hoje, é como ela construiu, qual é o estilo de vida. Quem conhece ela fora daqui, né? Desligou a câmera. Quem é a Elisângela? É isso que vocês estão vendo, gente. É essa pessoa humana, é amor puro. E isso reverte na tua vida muito positivamente, né? Muito Tu tem positivamente. essa consciência? Tenho, totalmente, Kátia. Todo lugar que eu chego, as pessoas gostam de mim. Primeiro que eu não me acho alguém assim tão, de um estereotipo tão normal. Né? Já alta. Aí bota esse cabelo de Beyoncé loura, né? Essa voz, né? Maravilhosa. Passei minha vida inteira as pessoas me confundindo, que agora eu tô de cabelo curto, mas o cabelão era um travesti que me chamavam. E eu amava que eles me achassem, porque eu sempre marcava eles por causa disso. Nossa, essa mulher com vozeirão, chegava às vezes no consultório. Gente, você é homem ou mulher, pelo amor de Deus. Então, eu sempre tive, sempre levei isso na esportiva e sempre amei. Hoje eu sinto falta, acredita disso? Então, assim, esse meu estilo, essa minha maneira de ser, sempre foi muito simples. Embora para algumas pessoas pareça um pouco, nossa, essa mulher. Não, mas às vezes é só a capa, o estilo, voz. Por dentro, eu me considero um amor de pessoa. Tá? E hoje, E de tudo que eu fato é. tenho, tudo que eu tenho na vida foi construído, sabe? De pouquinho, porque eu fui sonhando, até porque eu me considero muito feliz, eu tenho tudo que eu quero na vida, porque eu só sonho com o que meu braço alcança. Eu só tenho sonhos em que meu braço pode alcançar. Eu não sonho com nada além disso. Então, tudo Deus consegue me dar e eu vou galgando aos poucos, eu vou pedindo, eu vou emanando, sabe? Desejando, sonhando Mentalizando, e não é só sobre sonhar. Tu sempre tá em movimento. o tempo Então, o que a todo. gente fala, quando tá em movimento, a gente vai buscando as oportunidades. E a gente estava conversando agora há pouco sobre essa visualização. Tu falaste que tu vai dormir, tu já sonha, tu idealiza. Quando tu queria a tua primeira casa própria, tu idealizava até os cômodos. Os A tua primeira cômodos. viagem para Disney, tu idealizava aquilo. Então, gente, não é sobre supérfluo, pelo contrário, sonhos. E cada um sabe, né? Nunca Atrai. desceu dos seus sonhos, sabe o que faz sentido para você. Então não julgue o sonho de ninguém, corra atrás dos seus, mas isso que a Eli está ensinando sobre visualizar, trazer toda essa energia positiva e acreditar que é possível e entrar em movimento constante para fazer que isso aconteça, o sucesso não é inevitável? Ele vem. Ele Vem, vem, né? Kátia. Vem. Não tem como não duvidar, ele vem. E você vai sentindo a cada processo. Ele chega para você. A gente tem que, de fato, sonhar. Quem não sonha, a gente não chega em lugar nenhum. Eu cobro muito de pessoas que estão próximas de mim. Sonhem com alguma coisa, pelo amor de Deus, porque senão vocês vão estagnar e vão ficar onde vocês estão. Sonhem com o que é palpável. À medida que você consegue realizar aquele sonho, já vem o próximo sonho. Então a gente está em constante construção, sempre sonhando, sempre querendo mais. E eu sempre fui assim. Só sonho com aquilo que eu sei que eu tenho condições de ter. Isso aqui é vida real. Agora eu quero saber em que momento que tu tinha uma carreira ali vitoriosa. Tu conquistaste uma estabilidade na indústria farmacêutica que poucos Conquistei. alcançaram. Em que momento tu decidiu virar a chave, sair dessa estabilidade e empreender no Peça Rara, que hoje é um super sucesso aqui em Belém, gente? Ela tem 2 unidades, ela tá indo para a terceira unidade, mas ali é uma gestão, é um empreendedorismo, é uma virada de chave. Isso veio em que momento? Pois é, depois que eu já estou aqui, já estava há um certo tempo aqui em Belém, eu sempre me cobrei muito. Chegou um certo tempo que alguns gestores meus queriam que eu fizesse curso e já galgasse cargo de gestão dentro que eu era vendedora. E eu, no meu coração, eu nunca quis.
Porque eu sempre me cobrei muito. Nós éramos uma equipe de, às vezes, 12, 14 pessoas, norte, nordeste. Mas eu me cobrava muito. E eu não imaginava como seria. E aquilo, às vezes, me fazia mal, porque eu sempre fui muito detalhista, fui muito perfeccionista com tudo. Eu sempre competi comigo mesma. Eu não competia com ninguém do Brasil. Era comigo mesma, sabe? Eu não poderia ter um resultado ruim, eu não poderia cair. Eu nunca fiz um plano de ação na minha vida. Eu nunca tive um gerente dizendo pra mim, durante todos esses anos de carreira: olha, produto tal caiu, precisamos fazer um plano de ação para que você reverta. Eu nunca fui chamada a atenção, eu sempre soube o que fazer. Quando eu consegui o que eu queria, que era trabalhar na indústria farmacêutica, eu comecei a dar eu retribuía com resultados tudo aquilo que ela investia em mim. Então, eu sempre fui destaque de primeiro lugar Brasil, eu sempre tive ali. Se eu dominasse o inglês, eu acho que eu moraria em qualquer país que tivesse as empresas que eu trabalhei lá, porque eu era mês sim, mês não, a cada 3 meses, primeiro lugar Brasil, e é um resultado fantástico. Teve uma vez que eu cheguei em casa, tinha uma coroa, dando uma coroa de ouro que eles mandaram como a top performance. Eu era tríplice coroa, eu era líder em todos os 3 pré-requisitos que a empresa. E eu achei tão lindo aquela coroa que chegou pra mim, que eu pedi pro meu filho bater uma foto. Eu peguei e bati. Aí eu olhando pra ela, meio que Encantada, vislumbrando né? aquela coroa que eu Aham. ganhei, né? Eu era a tríplice coroa. E aí eu mandei pro grupo do Brasil, que a gente tinha o Grupo Brasil. Eu disse: Aham. gente, muito obrigada, muito feliz por esse reconhecimento e tudo. O que aconteceu? Um belo dia, o meu nacional me liga: você está participando da minha reunião. Aí eu fiquei nervosa, que eu digo: meu Deus, que reunião que eu não entrei, que não me chamaram, eu não recebi nenhum link. Uhum. Aí ele disse: não, não, ele me ligou, calma. Eu liguei para ele, ele disse: calma, você está na minha reunião, eu vou te mandar a foto. Era simplesmente, ele estava em reunião com o mundo inteiro, uma Te reunião citando como exemplo. global, e a tela de fundo da, 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 da CEO da empresa, a tela de fundo era eu. Uau! Isso, reunião com o mundo inteiro. Eu tenho fotos disso, assim, eu fiquei Que encantada com aquilo. emoção, Eles gente. viram a alegria daquela Que foto, o emoção. trabalho que eu realizava para poder ganhar aquela coroa. Então, olhar para ela de fato era algo assim de vislumbrar, meio que eu consegui chegar aonde eu queria, ter a tríplice coroa, que eram os melhores resultados da E nem empresa. tudo na vida é dinheiro, né? Não é sobre Dinheiro. dinheiro. Lá você tinha dinheiro, ganhou dinheiro que eu sei, reconhecimento e respeito. E no final das contas, que decisão difícil. Muito, Kátia. Muito, Trocar essa vida estável e muito. reconhecida, como você sempre foi, por empreender do zero. Eu não sei que ideia as pessoas têm quando elas, às vezes, olham um representante na rua. Dependendo do laboratório que a pessoa trabalha, gente, é uma função fantástica. Só lidar com profissionais médicos, ganha super bem, carro a cada 3 anos, plano de saúde, previdência, premiações fantásticas, reunião no Brasil, fora do Brasil, em resorts maravilhosos. Então, assim, é uma profissão E vem maravilhosa. cá, teoricamente, uma vida dessa você tá completo e feliz. O que te faltava? Pois é. Como eu cobrava muito de mim, como eu era muito, muito crítica comigo mesmo, eu não queria esse cargo, porque eu não saberia, naquele momento, cobrar os meus, os Hum, meus, os meus subordinados. Eu não saberia cobrar, porque eu estava sendo muito rígida comigo mesmo o tempo todo. Para me ter esses resultados, eu ficava madrugadas estudando. Eu ficava noites e noites, tu era a né, tua própria a carrasca, minha né? própria carrasca. Porque eu nunca recebi, meus gerentes, se vocês olharem esse vídeo, obrigada pela gestão de vocês. Eu era a minha pior carrasca, eu nunca fui chamar atenção por eles, eu nunca fui cobrada por eles, era eu. Então eu não queria ser a pessoa que eu era naquele momento para os meus subordinados, né? Se eu fosse chegar a gerente. Então eu sempre corri do cargo de gestor. E eles começaram a me bonificar com um salário por mérito. Eu digo: por que Uhum. vocês não me dão, então? Já que. Porque de repente eu sou uma boa vendedora e me torno uma péssima Mas tu gestora. não te enxergava como Eu não gestora? me via porque eu me cobrava Então, muito. mais um motivo para a pergunta: como foi esse ato de coragem? Porque Justamente. uma coisa é empreender no CNPJ dos Uhum, outros, ainda tem aham. uma série ali de benefícios e segurança. Pois E é. largar tudo isso para empreender do zero, Esse precisando gerir um negócio novo, totalmente novo, de outro ramo. meu maior desafio é esse. Esse é o meu maior desafio. Uhum. Porque você pensar: eu quero empreender, eu quero ter um negócio, vou mandar, eu vou.
tem que chegar mais. Eu vou ter um negócio, eu vou a hora que eu quiser, ninguém vai mandar em mim. Ah, Não. nem Você ligando. trabalha. Todo mundo brincava e me falava, mas a gente só sabe vivendo. Aham. Gente, a gente vira escrava do nosso trabalho. Se chegar a algum lugar, tem que estar dentro, você tem que estar ali o tempo todo, entendeu? Hoje eu chego de roupa de malhar, já é mais chateada. As pessoas pensam, nossa, veio de malhar, eu digo, não. É porque hoje eu vou faxinar, eu vou organizar a loja. Hoje eu vim pegar na vassoura, eu vim assim, eu sou tudo na minha empresa. Eu sou faxineira, eu sou caixa, eu sou E tua estoquista. referência é o exemplo, né? Então isso é muito Entendeu? importante. Eu sou vendedora. A coisa que eu mais fico lá em cima é vendendo. Eu fico nos bastidores ali, sabe? Fazendo tudo para aquilo tudo funcionar. Então, a minha grande virada, na verdade, como você fez a pergunta bem aí, tendo tudo isso, por que que eu resolvi mudar? Eu tinha muito medo de deixar com tanto benefício. Mas o que fazer? Eu não vou largar isso por algo que eu não sei ainda o que fazer, né? Eu vou pegar minha indenização e eu vou fazer o quê? Então, assim, eu procurava sempre, eu comecei a pensar, já comecei a sonhar. Eu quero um negócio, eu quero um negócio. Eu tô super feliz, mas vai chegar um momento, 50 anos, que a minha idade ela vai estar um pouquinho, ainda com excelentes resultados, mas a cada vez mais eu vou ficar mais velha, com mais experiência, mas mais velha. E tem muita coisa, gente nova entrando. E você vê essas empresas multinacionais hoje, elas têm um portfólio de gente muito nova, né? Às vezes a gente vinha trabalhar comigo mais nova do que eu, e eu sabia que eu tinha mais a ensinar, mas o mercado pede esse pessoal mais novo, mais Mas tecnológico, falando mais desse renovo, na verdade, assim, para tua vida, tu já estava há muito tempo fazendo a mesma a coisa, mesma então tu já coisa. estava com esse despertar de Sim, quero fazer algo sim, diferente sim. Porque e começou todos. a pesquisar. Não, aí o que acontece? Aí eu comecei já a sonhar o que fazer. E tá olhando o que, que seria interessante, aí isso, aquilo. Comecei já. Então, assim, a gente já. Porque a gente não. Meu marido fala que a gente não trai. A gente vai traindo, né? Na cabeça da gente, até o dia do momento Na tua chegar. cabeça aquilo começa muito Já antes, começa né? muito antes. A gente não mata alguém, você já vem com aquilo na cabeça até o ato Acho que acontecer. olha os exemplos, né? Não, mas é verdade. É isso A gente tem mesmo. pro lado mais crítico. Aham. É verdade. Você já vem na sua cabeça, mesmo caladinha, fazendo isso. Então Isso já quer vinha dizer na minha também que o ser cabeça. humano é capaz de tudo, gente. Então vamos canalizar Justamente. isso para coisas boas, E porque é o que dá aí, certo. não sabia o que fazer. Não, esse não é o meu segmento. Não, não, não. E engraçado que, apesar de trabalhar com moda hoje, não só moda, eu trabalho com tudo no meu brechó. Eu tinha medo. Uma loja de roupa vai ser maravilhosa. Eu gosto de roupa. Eu digo, não. Eu acho que não, porque eu tinha minha cabeça. Eu tenho um gosto muito próprio meu, meio exótico, uma coisa minha. E nem todo mundo gosta desse estilo. Eu vou chegar numa loja para comprar só o que eu gosto. E nem todo mundo tem o meu gosto. Eu tenho que se diversificar. Então, para mim, eu achava que loja não era um negócio. Só que aí acabei entrando num grupo de amigas em que a gente fazia. Tinha vários médicos, vários amigos, né, a fazer a venda das mercadorias que a gente tinha própria. E aí, essas mercadorias que cada um. Eu tô com um Hector Albertazzi para vender meu anel, um brinco, um blazer. Anne Fernandes, não sei o quê. Eu tô com uma bolsa da Ou Louis seja, Vuitton. promovendo entre amigos ali, aí já Aquela funcionou o troca ecossistema e do aquela colaborativo, venda né? de tipo brechó. Aí, Tu que resumindo, encabeçava? quem? Tu encabeçava Uma isso? amiga começou e eu encabecei oferecendo as coisas. E o negócio, eu fui gostando daquilo. Eu disse, olha que maravilha, eu adquiria muita Que coisa. funciona, né? Entendeu? Aí eu digo, olha, né, uma amiga minha precisou vender algumas peças, eu consegui, tá oferecendo para um, para outro, ajudando já. Aí nessas alturas, o nome do grupo já era Brechó. Já colocou como Brechó, né, das amigas, o Brechó Solidário, alguma coisa assim das amigas que a gente colocou lá. E aí, resumindo, apareceu para mim um post da franquia. Não, eu tava no Instagram de uma filha de uma amiga minha e ela tava na inauguração em São Luís do Peça Rara. Eu disse, mas o que que é isso? Vi, gostei, mas não entendia bem. Mas gostei do que estava vendo. Liguei para essa filha da minha amiga e pedi o contato dessa pessoa, dessa amiga dela, que era dona da loja. Foi aí que eu entrei em contato com ela, me explicou mais ou menos como era, e eu marquei reunião com o pessoal. E foi aí que eu entrei, eu digo, bem, é um segmento que eu já tô, mesmo que brincando, eu já tenho satisfação em fazer, já gostei daquilo de você usar, porque assim, hoje, o brechó, ele é interessante quando você está usando umas coisas de marcas que são interessantes. Não tô falando só de luxo, não, de marcas mesmo que são, a gente tem marcas maravilhosas, E tem uma animadas. curadoria também muito importante ali que vocês fazem, né? Tu Justamente. chega lá, tu já sabes que vai ter coisa boa te esperando. Coisa E boa me esperando. Eu tô toda de peça rara hoje. olha Eu que tô com o macacão da Lelis maravilha. Brand linho, eu tô Não, com, eu sou com... cliente, tu sabes, né? Adoro, Claro, né? adoro. Então, assim, o bom é você estar usando marcas
de pessoas que também gostam, mas já deu o tempo. A vida daquela peça já deu para alguém e passa a dar, você dá um novo significado, uma nova vida para aquela peça, né? E você o que, eu já enjoei, para outro é uma alegria imensa em adquirir de novo. Eu pego cada coisa lá e eu digo, meu Deus, como uma pessoa consegue se desfazer de algo, mas já passou o ciclo daquela peça, ela já é o ciclo de outra pessoa ali. Então aí eu comecei foi aí que eu comecei a... E aí tive o apoio do meu marido, que disse a mim que eu estava drogada, que já queria sair de meio de medicamento para brechó, né? Não, ele brinca, não pode estar drogada. Conhece a mulher que ele tem, né? Entendeu? Essa mulher E cheia aí- de novidades, é uma caixinha de surpresa. Justamente, só que aí eu fui desejando aquilo, eu fui... Agora, outra coisa, o teu marido é muito parceiro, é muito bonito de ver vocês dois. Ele te apoia em tudo, né? Tudo. Ele é a brisa e eu sou o furacão. Aham. Então a Se gente... complementa, é importante. Os amigos falam que quando ele morrer ele vai pro céu, né? Mas na verdade a gente se completa. Ele me trouxe o amor me trouxe muita sensibilidade. Eu não era tão sensível, né? E a maternidade me trouxe muita força. E apesar do primeiro E o casamento, mundo dos negócios te trouxe o quê? me trouxe muito, posso dizer, muita afirmação, entendeu? Muita, qual é outra palavra que eu posso utilizar para ti? Acho que o senso de comprometimento, né, também com... O mundo dos negócios me trouxe resiliência também, porque olha, eu vou te contar, a gente trabalhar, como eu te falei, com uma equipe também, a gente tem que, né, ter muita resiliência. Então, é um outro segmento da minha vida que eu tô aprendendo muito. Eu tô em constante, tô numa fase Evolução, assim né? de consolidação e transição, porque eu sempre tô sonhando. Então, eu sempre tô indo buscar alguma coisa e aprendendo. Porque como eu te falei, ser gestora eu não queria porque eu tinha medo, porque eu era uma péssima gestora. Então, hoje o que acontece? Eu procuro usar tudo que eu tenho de positivo e de que é forte em mim, colocar para eles dentro da loja. Eu sempre uso exemplos meus, eu mostro fotos, eu mostro resultados, eu mostro mensagem dos meus CEOs mandando para mim, para mostrar para eles. Acompanhamento contínuo, né? E o Daniel tá contigo na gestão? Tá, ele é mais a parte do financeiro, eu sou mais a Perfeito. parte Isso é muito bom, né? Porque são justamente. relações Muito. comerciais ali, E é um mundo ali fantástica. dentro. Você trabalha com uma franquia, você tem um mundo de E aí informações ela, que uma, duas não satisfeitas, está partindo para a terceira. É sobre Ju- isso, gente. Ela foi buscar Mas paz. tô Eu acho muito que ela feliz. cansou da indústria farmacêutica, ficou muito tempo. Falou, agora eu quero paz e liberdade, vou empreender. Vou Foi isso, né? empreender, paz Te e liberdade. conhecendo, foi paz e liberdade. Pronto, é sobre isso. Nada disso. Tô há 2 anos e sabe qual era o meu sonho? Eu disse, agora eu vou fazer um vídeo, depois que eu tô no Peça Rara, eu de roupa de academia, andando na doca, atravessando uma faixa, porque eu tava desesperada, trabalhando como CLT, e eu vi uma mulher passar bela, plena, naquela faixa do sinal ali, né, de pedestre, tamanha 10 da manhã, Vai já foi ser na minha vida academia. agora? Não tenho mais que bater meu ponto? Não, eu dizia, não, ainda como CLT, eu dizia, gente, meu sonho. E eu queria fazer um vídeo nesse sentido, não consegui fazer, porque o trabalho não me permitiu ainda. A correria é tão grande, mas era o meu sonho. E eu não consegui fazer mesmo empreendendo, que a gente entra de cabeça e não sai mais não, porque aí o trabalho você tem triplicado. Mas assim, tu é muito feliz, né? com o Tô que tu muito faz. feliz. Então, E não isso é que sobre dinheiro, tá, importante. Kátia? Não é sobre dinheiro. É sobre você fazer o que você. Porque se eu empreendesse, se eu investisse esse dinheiro que eu tinha em outra coisa que não tivesse a minha cara, não ia dar certo. Então, a E gente. tu é movida a essa adrenalina, também tem isso, né? Porque tu podia pegar o dinheiro, graças a Deus que já estava lá, investe, né? Deixa investindo, não. Tu tem essa necessidade, né, de realizar. Tu é muito realizadora, fazedora, tem que estar executando. Eu tô investindo em algo pro meu futuro ainda, tá? Pra minha velhice. Porque quem investe, o que eu investi, a gente não tira logo no primeiro ano o teu investimento. A Tem gente tem um pra tempo. isso. Então, é algo que eu acredito, é algo que eu tô muito. Gente, eu chego na minha loja, sério, quando eu fico lá dentro, eu não olho pro relógio. Quando diz, desliga o som, eu digo. Aí eu Já olho pro acabou? relógio e Que disse, mas já. Aí eu vou triste pra delícia. casa. Até hoje é Que assim, Kátia. São delícia. 2 anos. Eu tenho muito trabalho, eu tenho muita coisa ainda pra aprender lá dentro, mas me dá um prazer imenso. Eu desejo pra todo mundo que tenha um negócio em que lhe dê prazer, em que você conheça e saiba tocar. Assim, não é 100%, mas a gente vai aprendendo no dia a dia. Acho que é bom ouvir isso. Eu acho que isso é um conselho, né, para qualquer pessoa. Com Porque se a gente for certeza. mirar só na estabilidade, a gente perde muita coisa, né? Porque eu acho que o principal é essa motivação de acordar. Então, ter a motivação de acordar, ter o teu porquê, ter o teu porquê, isso está muito bem definido. Tu tem 2 filhos incríveis, tem um marido que te ama, te respeita, te valoriza, te coloca lá em cima e tá do teu lado. E tem um negócio que tu ama.
que querer mais? Mas se aquela Elisângela não tivesse tido tanta coragem, né, de sair sozinha, de fazer a coisa acontecer, de desbravar, de ter muita fé, de ter muita coragem, mas de saber que dependia dela. Então, gente, nada de mimimi, quem quer faz. E não tem essa, é homem, é mulher, tenho condições, não tenho a origem isso, a origem aquilo. Quem quer faz, gente. Vamos normalizar que quem quer faz, independentemente se é homem ou se é mulher, porque se a gente for entrar nessa discussão, né, a gente vai se colocar numa posição que, na boa, falar hoje de mentalidade positiva, o que que tu tá passando pra tua mente, o que que tu tá repetindo pra ti? Então, eu quero, eu posso, eu consigo, eu vou e faço, as coisas não são fáceis, pode ser mais fácil pra Não um, mais sei. difícil pra outro, mas olha essa força, olha essa musculatura que tu criaste na tua trajetória. E agora o que eu quero? Dar um recadinho, assim, hoje, pra aquela Elisângela lá de Lá trás. O de que que tu falaria trás. hoje? Senta ali do ladinho dela. Valeu a pena? Eu ia dizer pra ela que valeu super a pena, que ela foi guerreira, que ela foi resiliente, que ela não deixou que ninguém passasse por cima dela, que ela colocou seus valores ali e nunca mudou os valores que ela tinha. Tá? Ela não permitiu, ela não baixou a cabeça para muita coisa. Ela sonhou, ela desejou e ela conseguiu. Como você falou, essa Elisângela que começou lá atrás, ela tá de parabéns, porque chegar onde ela chegou não é para todo mundo mesmo, não. E assim como você falou, eu recebi muitas pessoas dizendo, não é fácil, vai, vai. Mas você tem que acreditar e você tem que ir. Dá, gente, a gente consegue. Agora tem que ter trabalho, tem que força de vontade. A gente não tem que esperar por ninguém, entendeu? Um apoio é importante. Eu tive o apoio do meu marido, isso é muito importante. Mas eu já cresci profissionalmente sem marido, porque eu sempre fui independente, eu sempre tive meu dinheiro, eu sempre trabalhei para ter. Hoje, para te falar a verdade, eu posso te dizer que o marido nunca pagou um cabelo e nem uma unha para mim. Nunca, ele nunca precisou, porque eu nunca nem pedi. Eu sempre tive o meu. E isso, às vezes, as pessoas acham que a gente é muito forte, a gente não precisa de nada, mas eu preciso dele mesmo assim. Ele é meu porto seguro, minha família é meu porto seguro. Sem eles, a gente não tem o objetivo de chegar em lugar nenhum. Deixar pra quem? Por quê? Entendeu? Então, sempre foi por ele, sempre. Primeiro foi pelo meu filho, hoje pela segunda filha. Agora eu tô, te digo, na fase mais de amor, trabalho, Delícia. amor, porque meus filhos estão tudo já caminhando com as próprias pernas. E eu tô mais na fase do amor, do trabalho, do amor e da filha. Cuidando de uma mãe que está precisando nesse momento, que me acompanhou a vida inteira, de mim, né? Com a velhice já chegando aí e os problemas da velhice. Então eu tô nessa fase de trabalho, amor e filha. Você Mais do que mãe se hoje. considera uma mulher realizada. Muito, muito Realizada em realizada. todas as áreas. Muito feliz e E isso é muito realizada. maravilhoso. Elisângela, obrigada por ter aberto essa história pra gente. Hoje, falar de Entre Ciclos é justamente isso. É falar da mulher empreendedora aqui da Amazônia, a mulher que é forte, mas que ela continua tendo o senso de que a família está em primeiro lugar. Porque não adianta a gente ganhar dinheiro, ganhar vida, ganhar respeito e perder o principal, que é a tua base. E a gente também conversou sobre isso agora há pouco. O papel do homem, o papel da mulher. Que legal que tu sempre foste essa mulher independente. Mas hoje eu vejo o respeito absoluto que tu tens pelo teu marido, a devoção pelos teus filhos, pela tua mãe. Então nada faz sentido se tu realmente não tiver um lar organizado. E isso é uma grande mensagem. Então eu fico muito feliz de trazer essa história para vocês. Espero que se inspirem. E eu vou pedir aqui, porque eu gosto muito de ver essa mulher falar, gente, pra gente encerrar duas coisas. Dá um recado para essa mulher aí que tá sentada agora te ouvindo, com medo danado de começar, passando por problemas na vida, porque a gente nem falou aqui sobre problemas, você está passando hoje por um problema pessoal importante, mas você não se abate, você continua sendo força e sendo luz. Então dá esse recado para essa mulher que precisa te ouvir e depois dá as redes sociais para que todos te direcionem para a peça rara. Bem, a minha dica para essa mulher que está precisando, né, de uma força é que você tem que encontrar forças em cima das dificuldades, dos perrengues que a gente passa, que a gente ganha mais força, que a gente se fortalece. Então, dificuldade todo mundo tem, tá? Problemas todo mundo tem. Só sonhe, sonhe, faça o que depende de você. Galgue o que depende dos outros também, corra atrás. Se isso não se depende só de ti, mas a tua parte tem que ser feita. Sonhe,
procure, não tenha medo, não ouça aquelas pessoas que te coloquem para cima, tá? Não aquelas que te coloquem para baixo, que digam que o negócio não vai dar certo. Você pode fazer sim. Eu tenho a minha história. A minha história, ela é uma história de superação. Nunca foi fácil. Eu sou super feliz hoje, realizada como mãe, como esposa, com os meus negócios. Não tá fácil ainda, não é fácil, mas eu sou plena, eu sou feliz. Então, corra atrás dos seus sonhos, batalhe por isso que você vai conseguir. Não tenha medo, o medo vai te parar, vai te paralisar e você não vai chegar em lugar nenhum, tá? Hoje eu tenho vindo uma história de CLT, hoje eu sou empresária, tenho Peça Rara Brechó, tenho 2 unidades no Pateceira. Aí vocês podem seguir, é uma loja maravilhosa, que você pode trabalhar com consignação, né? E a gente trouxe uma nova roupagem para um brechó hoje, a gente trouxe para Belém essa nova roupagem. E a gente tem, para você seguir a gente, o @peçararaBatistacampos.com e tem o @marcopeçarara.com. Que maravilha, gente. Resumindo, nada é tão nosso quanto os nossos sonhos, basta ter fé e coragem. E tá aqui um grande exemplo pra gente seguir. Obrigada, Elisângela. Eu amei a nossa conversa. Muito obrigada Eu por também estou compartilhar muito feliz. tanta coisa que eu não fazia ideia. Te conheço há algum tempo, mas não fazia ideia de várias passagens aí. Obrigada por E compartilhar a com a gente nem gente. teve tempo, porque é tanta história, mas obrigada por essa oportunidade também de fazer a gente ser reconhecida também, fazer histórias para outras Eu mulheres. quero eternizar essa Ah, história, que todos assistam muitas vezes e se que inspirem bom. nessas histórias Vão maravilhosas. Te assistir. admiro muito, viu? Obrigada, meu amor, eu também. Obrigada. Recíproca verdadeira. Amei.